E tem meia norte-americano negociando com o Flamengo e pode ser anunciado, inclusive, pro Mundial. Além disso, tem José Botto fez uma reunião ontem para negociar com o João Félix e já teve resposta, a gente vai trazer no vídeo de hoje. Tem Wesley virando plano B para o Manchester City, mas nem tudo está perdido, a gente vai trazer os detalhes dessa mudança de ideia do Manchester City. Tem atualização sobre a negociação com Ezequiel Barco, o meia ponta argentino, tem data para o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil e reformulação total na base do Mengão. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, Flamengo que fez treino nessa sexta-feira pela manhã, treina agora nesse sábado também pela manhã e viaja logo mais para São Paulo para enfrentar o Palmeiras lá no Allianz Parque no domingo às 4 da tarde, Flamengo que chegou a fazer uma reavaliação dos jogadores que estavam fora, o De La Cruz, o Pulgar, o Alan, também o Plata. Plata tinha até menos chances aí de viajar e a tendência é que todos eles continuem de fora. Nenhum deles deve viajar para enfrentar o Palmeiras nesse domingo. Então a tendência é que o Flamengo tenha que se virar com os outros jogadores aí para montar um time forte para enfrentar o Palmeiras. A minha opinião, mais uma vez, é que o Léo Ortiz precisa ser improvisado, entre aspas, né? Precisa ser utilizado como primeiro volante. Outra opção que seria interessante, mas acho que eu ainda iria de Léo Ortiz, é o Ryan Lucas, que eu acho que é um volante com mais qualidade do que o Everton Araújo. Porém, a tendência é que Everton Araújo seja o titular novamente, com Gerson fazendo o segundo volante. E aí, dependendo da situação, aí o Felipe Luiz pode colocar mais um jogador ali na volância, apesar de não ter tantas opções. E vamos ver se dessa vez ele relaciona o Ryan Lucas para viajar e pelo menos está entre os bancos, assim, entrando no elenco do Flamengo para enfrentar o Palmeiras. Vamos ver, vamos acompanhar qualquer novidade que eu trago para vocês. Tem a questão também do Pedro, se vai ser titular ou se não vai, porque vai jogar lá na grama sintética, que a gente já comentou aqui no vídeo de ontem. Comenta aí a sua opinião. Tem também a questão da arbitragem, do Ramon Abateabel sendo o juiz do jogo. Uma possibilidade aí de polêmica, que sempre que tem Ramon Abateabel apitando o jogo do Flamengo, tem polêmica. Então, olho aberto aí, porque grandes chances, alerta de polêmica, porque tem Ramon Abateabel apitando o jogo do Mengão. E aí tem uma notícia agora que saiu, e mudando de assunto, sobre a data do sorteio para as oitavas de final da Copa do Brasil. A gente achava que o sorteio só aconteceria depois do Mundial, por conta desse momento aí de apresentação de Ancelotti, também essa questão aí dos próximos jogos das eliminatórias, saída do Edinaldo Silva lá da presidência, que vai ter uma eleição que já tem o nome certo para ganhar. Tudo isso fez a gente achar que o sorteio das oitavas fosse acontecer só depois do Mundial, mas ele está marcado para o dia 20 de junho, às 3h30 da tarde, e aí tem a informação de que os 16 clubes não serão divididos por potes, ou seja, não há restrição de confrontos, o que dá a chance de ter clássicos estaduais. Então, formação diferente de outros anos aí, pode ter livremente clássico desde as oitavas de final da Copa do Brasil. Relembrando aqui os times classificados: Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, São Paulo, Vasco, Atlético, CRB, Retrô e CSA.
Resta alguma dúvida que o Palmeiras vai pegar um desses aí, ó, Retrô, CSA, CRB, estão dando trabalho, mas são missões, em tese, mais fáceis do que os times do início da lista, os times que compõem a Série A do Brasileirão, mas vamos acompanhar, no dia 20 de junho sai o resultado aí do sorteio e quem o Flamengo vai pegar nas oitavas de final. Tendência é que as partidas aconteçam só em agosto, mas vamos esperar o sorteio sair aí para definição dos jogos e das datas exatas das partidas. E tem informação aqui de que o Flamengo prepara uma reformulação na base. O Flamengo iniciou uma reformulação no Sub-20 e rescindiu com 6 jogadores. Wesley, Juan, Júlio Neto, Marcos, Ainoan, Lucas Oliveira e Lipão, como parte do projeto liderado por José Boto. A única contratação até agora é o meia Bruno Xavier. Boto também participou da renovação de Pablo Lúcio até 2030 e da chegada dos técnicos Nuno Campos no Sub-20 e Diogo Calhau no Sub-16, reforçando o trabalho na base. Então, reformulação aí na base do Flamengo. Comenta aí a sua opinião, se acha que tem que mudar mesmo de forma radical ou se tem que ir aos poucos. O Flamengo é um time que tem bastante tradição na base, mas o José Boto parece que está achando que precisa de mexer muito para fazer o Flamengo, inclusive, utilizar mais a base no elenco principal. Vamos ver no que vai dar essa reformulação aí da base do Mengão. Mudando de assunto de novo, tem a informação de que o Pedro agora está entre os 10 artilheiros da história do Maracanã. Camisa 9 rubro-negro passa Cláudio Adão e empata com Valdo no top 10, liderado por Zico, depois do gol que ele fez agora na Copa do Brasil. Maior artilheiro do novo Maracanã dessa reforma para a Copa do Mundo, desde a reforma da Copa do Mundo para 2014, Pedro agora também está entre os principais goleadores da história do estádio inaugurado em 1950, com o gol feito na vitória do Flamengo contra o Botafogo na Paraíba na última quarta-feira pela Copa do Brasil. O camisa 9 rubro-negro chegou a 98 gols marcados no palco e entrou para uma seleta lista liderada por Zico. Zico em primeiro, com 319 gols. Não tem nem assim, ninguém nem no retrovisor. Roberto Dinamite em segundo com 201 gols, mais de 100 gols a menos. Romário em terceiro com 190 gols, nem Romário chega perto. Doval com 112, Luizinho Lemos 108, Jairzinho 106, Dida 104, Quarentinha 100 gols, Valdo e Pedro empatados com 98 gols em nono lugar. Então é um número absurdo do Pedro, do P9 do Mengão, chegando aí no top 10 artilheiros da história do Maracanã. Sensacional. E agora, vamos falar rapidamente aqui, eu espero até fazer um vídeo um pouquinho mais longo sobre esse assunto, mas vamos falar rápido aqui sobre uma questão que tem me incomodado. Tem muita gente aí, principalmente de outros clubes, falando sobre fair play financeiro. Tem que ter fair play financeiro no Brasil e não sei o que tem que ter. E associando uma possível aplicação do fair play financeiro no Brasil com porque tem que frear o Flamengo e o Palmeiras que gastam muito e aí tem que ter fair play financeiro. Meu amigo, vamos passar rápido aqui. O que é o fair play financeiro? Fair play financeiro é o clube não gastar mais do que ele arrecada. Flamengo, Palmeiras e o Corinthians até também arrecadam muito dinheiro. Só que Flamengo e Palmeiras gastam dentro do que arrecadam. O Corinthians gasta algumas vezes mais o que ele arrecada e por isso se junta a grande maioria do futebol brasileiro. Se por acaso aplica-se o fair play financeiro no Brasil, ia aumentar ainda mais a diferença de Flamengo e Palmeiras para os outros. Por quê? Flamengo e Palmeiras estão com a administração estabilizada. Alguns outros times estão no azul, realmente. Red Bull, entre outros times. Mas se você pegar Atlético Mineiro, Corinthians, Botafogo, tem muito time que, inclusive,
dependendo das punições que ficassem definidas no fair play financeiro, iam cair de divisão por punição. Então, não adianta achar que isso seria a solução para o seu time voltar a ser competitivo. É dentro dele que está a solução, não é com a aplicação de alguma medida para frear outros times. O fair play financeiro ia muito provavelmente favorecer Flamengo e Palmeiras até. Então, procura saber antes de falar esse tipo de coisa, porque acaba falando besteira. Mas vamos mudar de assunto de novo aqui, vamos falar de mercado da bola. O jornal o Globo falou que o Flamengo já mapeou os reforços, já tem posições e alguns nomes por posição para reforçar o Flamengo nos próximos meses. Entre eles tem o 10, principalmente o cara armador para revezar e brigar por posição ali com a Arrascaeta. Tem atacantes de lado de campo, inclusive tem um volante que o Flamengo não coloca como prioridade, mas tem ali essa posição como monitorada no mercado. Tem também o lateral direito para substituir o Wesley, que é uma das posições que o Flamengo intensifica essa busca aí. Então, o Flamengo tem posições definidas, alguns nomes por posição também definidos e conta, além do dinheiro que deve chegar do Wesley, uma grana do Michael. Por quê? Tem um valor que o Flamengo provavelmente vai receber quando vender o Michael, mas além disso, o Michael ganha algo em torno aí de R$1,5 milhão por mês. É muita grana para o que ele tem apresentado, que não dá pra gente falar de entrega, que ele corre pouco, que ele não tem raça, não, nada disso. É um cara muito bom, boa pessoa, se esforça, muito profissional, mas ele não tá entregando em campo. Ele tem muitos erros de escolha do que fazer, ele tá pecando muito, tá muito afobado. E aí a gente não sabe se pode ser algo pessoal, o que ele tá passando. Ele já tem um histórico de más fases durante a carreira por conta de problemas pessoais. Então, o Michael, o fato é que em campo ele não tá entregando. E aí o Flamengo pensa em negociar. A informação é que ele quer respirar novos ares também. Então, nos próximos meses, até próximas semanas, podemos ter novidades aí sobre Michael, que, inclusive, o Flamengo, a ideia inicial é ter o Michael no Mundial e só negociar depois. Mas se chegar a algo muito interessante antes disso, o Flamengo não descarta negociar o Michael antes até do Mundial. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Vamos mudar de assunto, vamos falar de Wesley, que tá virando o plano B do Manchester City. Ele que até determinado momento era a prioridade do Guardiola por lá, mas agora o Manchester City colocou como plano A o Tino Livramento, lateral direito do Newcastle, mas ele é um cara que tem como valor de mercado 35 milhões de euros. 35 milhões de euros era o valor que eles estão pretendendo pagar pelo Wesley, e que é uma proposta que muito provavelmente o Flamengo, se não aceitasse de cara, ia negociar por ali, chegando no máximo nos 40 milhões de euros. E o valor de mercado do Wesley é por volta de 20 milhões de euros, até um pouquinho menos. Então, a tendência é que se eles fossem para cima do Tino Livramento português do Newcastle, o valor fosse bem acima disso, porque envolve negociação e principalmente porque o dono do Newcastle é aquele bilionário, o homem mais rico do mundo, aquele Mohammed bin Al-Saman, uma coisa assim. Então, o cara não ia vender fácil, porque a última coisa que ele precisa é dinheiro, e o Newcastle tem ano a ano se reforçado, e aí tendo esse cara se destacando por lá, a tendência é que ele permaneça. Então, nada está perdido em relação a essa negociação dele com o Manchester City, do Wesley, que eu digo, porque a tendência é o Newcastle dificultar a saída do lateral português. Então, o Wesley continua na briga. E se não for para o City também, o que não falta é interessado pelo lateral. A tendência é que ele vá realmente para a Europa, só falta definir para onde. Beleza? Só que o City era um dos favoritos até então. O Wesley tinha aceitado até a questão do projeto, já tinha estudado, aprovado o projeto, mas no momento a informação é que ele virou o plano B. Vamos acompanhar
qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Só um detalhe, que essa informação dele ter virado o plano B é do Fabrício Romano, que é um cara que normalmente traz notícia quente, que de fato está acontecendo nos bastidores lá do futebol europeu. Então, vamos acompanhar e qualquer atualização, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E teve a notícia que foi bastante divulgada já, que José Botto fez uma reunião com João Félix nessa tarde da sexta-feira. João Félix e Jorge Mendes, o seu empresário, conversaram. O Botto fez questão de apresentar o projeto do Flamengo pessoalmente no sentido de ele próprio, porque a reunião foi por videoconferência. Falou muito do Flamengo, expôs o quanto ele entende que o João Félix ia se dar bem, porque seria um ótimo momento na carreira dele, ele que oscila muito na carreira, porque seria muito bom ele respirar novos ares e jogar aqui no Flamengo durante um tempo. Porém, a resposta do João Félix e do Jorge Mendes foi, primeiro, de agradecer muito o interesse, elogiar muito a estrutura do Flamengo, mas dizer que nesse momento a ideia é se manter por lá na Europa, e isso acontece muito por conta do interesse do Benfica, que é o time que revelou o João Félix, tem um interesse forte em levar o jogador para lá, e o João Félix está bem inclinado a aceitar a proposta do Benfica e jogar por lá. Então, João Félix é praticamente carta fora do baralho depois dessa resposta aí do jogador e do Jorge Mendes, a não ser que aconteça uma reviravolta muito grande. Por enquanto, ele está fora da lista do Flamengo. E agora uma atualização rápida aqui sobre o Ezequiel Barco, que o Flamengo fez uma primeira consulta, começou a avaliar os valores que seriam envolvidos pro argentino. Ezequiel Barco foi contratado por 14 milhões de euros na última temporada pelo Spartak Moscou. E aí o Flamengo estudou os valores, conversou com os representantes do jogador e recebeu um retorno de valores que não foram divulgados, mas que são acima dos 14 que foram pagos. Além disso, ele está muito bem por lá. A gente trouxe ontem que ele tem 26 jogos na temporada, 12 gols, 7 assistências. Então, 19 participações em gols em 26 jogos, que é uma média muito boa, e isso faz com que o valor pedido deva ser bem mais alto. O Flamengo, no momento, avaliando esses valores, entende que o Ezequiel Barco não é o jogador ideal para ser contratado pelo Flamengo por conta dos valores. Única e exclusivamente por conta dos valores, hoje o Flamengo está descartando o jogador, a não ser que tenha alguma reviravolta no sentido de melhoria das condições de pagamento, melhora dos valores, se conseguir baratear de alguma forma. Então, a tendência é que o Barco não seja contratado pelo Flamengo, essa atualização mais recente. E aí, tem uma outra notícia, enquanto uns deixam de negociar, outros estão negociando. Informação da RTI Esportes e do site Antenados no Futebol, que normalmente traz muito bastidor, muitos insights aí do mundo do mercado da bola, de negociações, informa que o Flamengo está negociando com o meia Giovanni Reina, que atua hoje no Borussia Dortmund, ele que é norte-americano. Flamengo pode fechar com Giovanni Reina do Borussia Dortmund para substituir Arrascaeta. A ideia da diretoria é trazer um nome de peso para disputar com Arrascaeta. Agora, o nome do futebol europeu entrou na mira. O Flamengo está ativo no mercado da bola em busca de reforços pontuais para a disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA, que será realizado em junho, nos Estados Unidos. A diretoria rubro-negra tem como uma das prioridades a chegada de um novo 10. A ideia é trazer um atleta que possa disputar posição com a Arrasca, como eu falei. Segundo informações do portal RTI Esportes, o Flamengo tem interesse na contratação do meio-campista Giovanni Reina, de 22 anos, atualmente no Borussia Dortmund da Alemanha. O objetivo seria viabilizar a chegada do atleta por empréstimo, a princípio, com foco na disputa do Mundial. A ideia surgiu após um empresário com forte trânsito no mercado europeu apresentar o nome ao diretor esportivo do clube, José Botto, que repassou a possibilidade à comissão técnica. Os moldes da negociação ainda estão sendo mantidos em sigilo por questões estratégicas, mas o Flamengo estuda a possibilidade de empréstimo
com opção de compra. Giovanni Reina é visto como um nome promissor, mas com espaço limitado no Borussia Dortmund. Nessa temporada, foi titular em apenas 5 das 25 partidas em que esteve em campo. Com isso, seu staff passou a ouvir propostas de outros mercados, incluindo o brasileiro. O negócio é difícil, ainda de acordo com a RTI Sports, o Flamengo não está sozinho na corrida pelo jogador. Outros clubes já demonstraram interesse, o que pode dificultar a negociação. No entanto, o rubro-negro foi um dos primeiros a ser procurado pelo staff do atleta. A diretoria também conta com o aval do técnico Felipe Luiz, que aprova a possível chegada de Reina. Apesar do interesse, a negociação é considerada complexa. O jogador norte-americano tem contrato com o Borussia até junho de 26 e uma permanência no futebol europeu é mais provável, mais favorável. Vamos acompanhar. O Giovanni Reina é um ótimo jogador. O Flamengo, caso consiga trazê-lo, ele de fato vai ser um cara que vai brigar por posição com o Arrasca. Tô pensando em trazer um vídeo aí analisando alguns lances do jogador, do Reina, pra gente ver se ele de fato seria um cara que agregaria ao Flamengo. E qualquer novidade nessa negociação eu trago aqui pra vocês. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!